Glória a Deus, né? Hoje é a última noite que eu vou estar trazendo a palavra. Muito obrigado, viu, gente? Vocês terem me ouvido aí, me aturado. E para mim foi uma experiência maravilhosa, né? A gente tem que aproveitar as oportunidades que Deus dá para nós, né? E para mim foi uma bênção. Eu recebi muito, aprendi muito, né? E é muito bom saber que Deus está nesse negócio, né? Eu creio que Deus te trouxe aqui para Ele te mostrar o que Ele espera de você, né? Porque muitas vezes a gente acha que sabemos como agradar a Deus, mas muitas vezes a gente não pergunta para Deus: Deus, como que eu posso te agradar? E aqui eu acredito que Deus está alinhando o nosso coração com o dele, e eu creio que Ele vai fazer um pouco mais essa noite, amém? Então feche seus olhos aí, vamos orar. Coloca teu coração na presença de Deus e pede para o Senhor fazer o que for preciso, ainda que venha doer, mas que Deus faça o que é certo, que Deus revele a vontade dEle perfeita para a nossa vida. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós estamos aqui, Pai, mais uma vez diante do Teu altar, Senhor. Tu és santo, 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 Senhor. O Senhor é o Deus que é santo, Pai, o Senhor é digno, Pai. E nós estamos aqui, Pai, justamente porque o Senhor nos amou de tal maneira, Senhor. O Senhor não olhou para os nossos defeitos, o Senhor olhou por aquilo que o Senhor poderia fazer nas nossas vidas. O Senhor nos amou primeiro, Senhor. E eu quero te louvar, Senhor, por tantas vezes que o Senhor já nos consertou, o Senhor já fez de novo tantas vezes, Pai. E nós te pedimos nessa noite, Pai, quebra o vaso, Senhor, mas faz um vaso conforme a Tua vontade, Senhor. Que seja um vaso novo, Pai, bonito, de acordo com o Teu querer, Pai. Um vaso que venha ser útil nas Tuas mãos, Senhor. Um vaso que venha ser útil na Tua obra, Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus, Pai, venha falar conosco, Pai, porque todos nós aqui, Senhor, sem exceção, precisamos ouvir a Tua voz, Senhor. Precisamos das Tuas palavras. Elas são espírito, elas são vida. Elas têm o poder de nos salvar. Aleluia, Senhor. Muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor é, tudo que o Senhor tem feito aqui nesse acampamento. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos abrir lá na passagem lá de Jeremias. Jeremias capítulo 6, o versículo 16, perdão. Jeremias 6, o versículo 16. Leia junto comigo. Assim diz o Senhor: ponde-vos à margem no caminho e vede, perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, andai por ele, e achareis descanso para a vossa alma. Mas eles dizem: não andaremos. Glória a Deus. Aqui o Senhor estava querendo dizer o seguinte. Há uma outra versão que diz assim: coloque-se na encruzilhada e escolha quais caminhos você quer seguir. Essa é a palavra de Deus para aquele povo e para nós nessa noite. Chegou o momento da gente olhar todos os nossos caminhos que a gente tem pela frente e dessa vez escolher qual caminho a gente quer seguir, né? Eu creio que Deus, Ele já abençoou todos nós. Deus fez uma obra aqui, mas a partir de hoje nós precisamos ter uma postura firme e nós devemos vigiar, porque Deus, quando você abriu o teu coração para Jesus, você falou: Jesus, seja o Senhor da minha vida, seja o meu Salvador. Deus levou a sério essa oração que você fez. É por isso que toda vez que você peca, você sente mal, você fica triste, você fica para baixo, nada te alegra, a não ser quando você confessa os teus pecados e Deus te perdoa de novo. É porque Deus levou a sério aquela oração que você fez. Então você já é de Deus. Você que entregou sua vida para Jesus, você já é do Senhor. E aqui diz: coloque-se à margem no caminho e veja. Então o que eu quero falar nessa noite é isso. A gente deve olhar para onde a gente está andando, para onde a gente quer ir, aonde a gente quer chegar. Então, abra comigo aí lá em 2 Coríntios, lá no Novo Testamento, 2 Coríntios capítulo 11.
2 Coríntios, capítulo 11, o versículo 2. Você vai ver que Deus, Ele zela pela tua vida. Deus, Ele quer fazer uma obra tão maravilhosa na tua vida, que vai se estender pelas gerações. As pessoas vão olhar para você e falar: nossa, eu quero ser isso, eu quero isso na minha vida, né? Deus, olha o que Deus tem feito na vida dessa pessoa. E a promessa de Deus está lá no Salmo 40, é que muitos verão essas coisas, elas temerão e passarão a confiar em Deus, por causa da tua vida, por causa do que Deus está fazendo na sua vida. Olha o versículo 2: porque zelo por vós com o zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Olha o versículo 3: mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Então aqui Paulo estava falando o seguinte: irmãos, eu tenho zelado por vocês com o mesmo zelo de Deus, né? Deus colocou um zelo no meu coração por vocês, para eu apresentar vocês como uma virgem pura a um só esposo. Então esse era o maior desejo de Paulo, ver a igreja como uma virgem pura, separada, totalmente separada para o noivo, que é Jesus. Mas Paulo falou: mas eu tenho medo de que em algum momento a serpente venha enganar vocês, Satanás venha enganar vocês, assim como ele enganou a Eva, lá no Jardim do Paraíso, lá no Getsêmani, e com isso ele corrompa a sua mente e te afaste da simplicidade que está em Jesus Cristo, né? As coisas de Deus são simples, Deus age na simplicidade. Então eu quero que você vá lá comigo, vamos ver lá no começo, como tudo começou, lá em Gênesis. Nós vamos ver o que aconteceu com Eva e com Adão. Gênesis capítulo 2, o versículo 25. Gênesis 2, 25. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Aqui nos mostra que Adão e Eva, eles estavam cobertos com a glória de Deus. Eles não sabiam o que era o pecado, eles não tinham noção da maldade. Então, eles estavam nus, ou seja, com uma vida totalmente transparente diante de Deus. Eles não tinham do que se envergonhar, nada atrapalhava a vida deles, nada trazia desânimo, cansaço, porque o pecado não tinha entrado no mundo. E a glória de Deus, ela protegia eles, ela guardava a vida deles. Então eles só conheciam o lado do bem. Mas Deus, Ele falou para eles que se eles desobedecessem a Ele, eles iam conhecer o outro lado. Então olha comigo aí o capítulo 3, em seguida aí, o versículo 1 até o versículo 8. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira, e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Então, nós vemos aqui que eles foram enganados.
né? Da forma ali que Paulo falou, a serpente enganou a Eva, depois ela acabou conquistando também Adão. E naquele momento que eles pecaram, eles abriram os olhos e eles enxergaram o pecado. E quando eles enxergaram o pecado, eles viram que eles estavam nus. E eles ficaram com vergonha. Então Deus veio e eles se esconderam de Deus. Então aqui nós podemos aprender uma lição para o homem e uma lição para a mulher. As mulheres, elas têm que tomar muito cuidado com as lábias, né? A Eva, ela foi enganada através da lábia da serpente, através da astúcia do diabo, né? Ele veio, falou no ouvido dela, começou com uma conversinha, e então Eva foi seduzida, deu atenção, né? Ouviu aquela conversa da serpente, e quando veio ela foi enganada, né? Ela foi muito inocente, e ela então de repente ela ficou confusa, porque o diabo falou, Deus falou que vocês vão morrer, isso é mentira. É por isso que Jesus falou que o diabo ele é mentiroso desde o começo do mundo, porque ali já começou mentindo, e ele falou, Deus não vai deixar vocês morrer não, isso é mentira. E aí Eva então percebeu, né? Ela viu, né, que aquele fruto era bom, realmente, parece que não tem nada de errado com isso. Ela então comeu e deu para Adão. Então as mulheres têm que tomar muito cuidado com aquilo que elas ouvem, porque há muitos homens aí sendo usados por Satanás para levar as mulheres para o abismo, mulheres para se distanciar de Deus. E os homens também têm que tomar muito cuidado, porque Adão ele seguiu a Eva, né? Então nós não podemos ser levados por pessoas que nós sabemos que não é da vontade de Deus para nós, né? Você que está solteiro, você que ainda não está casado, toma muito cuidado. Se você vê que a menina não é de Deus, não entra nessa, porque você vai ser levado, né? Então o apóstolo Paulo, ele disse lá em 1 Timóteo 2,14, que a Eva foi enganada, mas Adão não foi enganado. Depois você pode ler na sua Bíblia aí, 1 Timóteo 2,14. A Eva, ela foi enganada, mas Adão, ele já sabia que aquilo ali ia realmente causar a morte, e talvez seja por isso que Adão sofreu maiores consequências. E a Bíblia diz em diversas passagens que a morte veio através do homem, através de Adão. Então Adão já sabia de tudo, mas mesmo assim ele foi lá e desobedeceu a Deus. Mas Eva, ela foi enganada, ela simplesmente não teve a atenção devida, não vigiou, não prestou atenção e se desviou da presença de Deus. Então hoje o que eu quero falar é sobre a visão, a importância da nossa visão. A gente não dá muita atenção para isso, mas a palavra de Deus dá atenção, porque é através da visão que entra tudo quanto é coisa ruim dentro da gente. Ela é a lâmpada do nosso corpo. E olha o versículo 6, Gênesis 3, o versículo 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então, a nossa visão, ela pode nos abençoar, mas pode nos causar a maior ruína da nossa vida. E a Eva, o que ela viu? Ela viu que aquele fruto era gostoso, era bonito, né? Ela foi seduzida por aquela visão, e ela pensou, nossa, isso aqui vai me dar uma sensação diferente, isso aqui vai me dar uma coisa que, né, eu vou me sentir bem, eu vou saber que eu vou ter o conhecimento. Que conhecimento que é esse? Ela ficou curiosa, né? Então ela pensou, nossa, eu vou ter uma sensação nova, né? Quantas mulheres são curiosas aqui, irmãos? Todas, né? Então, a mulher é curiosa por natureza, né? E ela ficou curiosa e ela viu aquele fruto. Então, tudo começou ali, né? Aquilo que as pessoas hoje elas falam que, não, mas isso aí nem sei se existe, esse negócio de Adão e Eva, isso aí é conto de fadas, né? As pessoas que falam isso já estão enganadas pela serpente, acham que é conto de fadas, mas aquilo tudo aconteceu, aquilo tudo foi real. E antigamente, se você falasse para as pessoas, né, que as pessoas hoje andam tão vulgares aí fora, né, com praticamente nus, né, pela rua, as pessoas não iam acreditar. Eu falei, não, você está viajando, isso não vai acontecer nunca. Por quê? Porque há 50, 60, 70 anos, não sei, as pessoas que usavam roupas vulgares eram presas, né? Eu não vivi nessa época, mas eu sei de ouvir falar das pessoas. Então,
Há pouco tempo atrás, o pecado não era tão forte que nem é hoje. As pessoas tinham bom senso, tinham uma conduta diferente do que a gente tem hoje, né? Mas nós vemos na palavra de Deus que a Babilônia, que é o mundo lá fora, a tendência dela é só piorar. E muitas vezes a gente quer converte, né? Quem aqui nunca quis que a Globo convertesse? Né? Eu já, muitas vezes, Deus, converte essa Globo aí, Deus me livre, né? Mas a Babilônia nunca vai converter. E tudo que nós temos que fazer é sair da Babilônia, é nos separar. Nós temos que ser um povo diferente. Né? O apóstolo Pedro falou: vocês mulheres, vocês não podem ser conhecidas pela aparência externa. Né? Não que seja proibido usar maquiagem, qualquer outra coisa, mas vocês têm que ser conhecidas por ser mulheres de Deus. Mulheres piedosas, que amam a Deus, que buscam saber qual é a vontade de Deus. E os homens também, a gente tem que ser conhecido por isso, né? Não pela vulgaridade. Então abre comigo aí lá em 1 João, nós vamos ler mais uma passagem lá em 1 João, lá no final do Novo Testamento. 1 João capítulo 2, o versículo 14. Então vamos ler o versículo 15. Primeiro João, capítulo 2, o versículo 15. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Glória a Deus, né? Então, tudo que está falando aqui, foi o que ela viu naquele fruto, no pecado. Ela viu que ele era agradável aos olhos, podia dar um conhecimento, que é a soberba da vida. Então ela viu que aquilo poderia ser saboroso, a concupiscência da carne. Então a Eva, ela foi levada pelas coisas do mundo, se fosse trazer para os dias de hoje. E muitas vezes a nossa vida espiritual, a nossa vida com Deus é tão derrotada por causa disso. A gente é amigo do mundo ainda e a gente acha que Deus vai aceitar dividir o mundo com Deus. Mas Jesus falou: nós não podemos servir a dois senhores. Ou você vai desagradar a Deus e vai amar o mundo, ou você vai amar a Deus e vai desagradar o mundo. É uma escolha que a gente tem que fazer. Então, nós vemos que a importância da gente guardar os nossos olhos. E lá no Salmo 119, versículo 37, Davi orou assim: Senhor, desvia os meus olhos das coisas inúteis, faz-me viver no caminho que tu traçaste para mim. Então essa foi a oração de Davi, e essa é a oração que nós vamos fazer essa noite. Senhor, tira os meus olhos das coisas desse mundo e faz eu viver os caminhos que o Senhor tem para a minha vida, né? Porque senão você vai sair daqui e a tua vida vai continuar a mesma, e Deus não vai poder cumprir os planos dele na tua vida, porque você vai estar com inimizade com Deus. Então, talvez você se pergunte: mas por que a gente não consegue vigiar os nossos olhos, né? Principalmente os homens, né? Não consegue deixar de olhar para uma mulher, não consegue perder esse vício, não consegue guardar o coração. Por que a gente não consegue manter os nossos olhos puros, né? Isso serve para todo mundo aqui, né? Para homem e para mulher, mas é simplesmente porque o nosso coração, ele está mal resolvido. O nosso coração, ele está insatisfeito, alguma coisa está faltando, né? E Provérbios 4, 23 diz assim: sobre tudo que você deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procede todas as fontes da vida. Então, irmão, se você souber guardar o seu coração, você vai estar na presença de Deus até o último dia da tua vida, porque é através do teu coração que você vai permanecer na presença de Deus. Então todas as fontes da nossa vida dependem do nosso coração. Então é impossível você ter um coração puro e ter os seus olhos impuros, e ter os seus pensamentos impuros. É impossível, se o teu coração for puro, porque os olhos, eles são a extensão do nosso coração. Uma coisa está ligada com a outra, e tudo brota através do nosso coração, né? Se você quer conhecer uma pessoa, ouça as palavras que ela fala, perceba nas palavras dela. Ela é uma pessoa maliciosa, tudo ela fala com malícia,
é uma pessoa que leva tudo na brincadeira, as coisas de Deus, é isso que está lá dentro do coração dela. Não tem como a gente esconder. Então, a raiz do problema, porque a gente peca, é porque o nosso coração precisa ser consertado. O nosso coração precisa superar alguma coisa que talvez a gente nem saiba, porque o nosso coração é enganoso, a gente não conhece o nosso coração. Mas pelo Espírito de Deus, nós podemos saber o que há de errado com a gente. E as pessoas, quanto mais elas se sentem indignas de estar na presença de Deus, mais elas se afundam no pecado. Quanto mais elas não recebem o amor de Deus, mais elas se afundam, e mais elas ficam impuras, pervertidas. E Deus, Ele quer nos curar, Ele quer curar lá na raiz do problema. Ele quer que você saia daqui, você não tem que se envergonhar, você não tem que ficar preocupado em dar testemunho lá fora. Isso aí tem que ser uma coisa natural. Mas se você está muito preocupado, é porque você não está conseguindo dar esse testemunho. E você precisa entender que o que Deus quer fazer na tua vida é frutos, são frutos que vão brotar naturalmente. Esses frutos vai ser através da sua comunhão com Deus. Você vai ser uma pessoa nova, simplesmente porque o Espírito Santo vai produzir esses frutos. Não vai ser algo do teu esforço, é algo que vai brotar naturalmente. Então é isso que Deus quer fazer na tua vida nesse acampamento. Deus quer mudar o teu coração completamente e te ensinar como você vai guardar, proteger o seu coração. Então eu queria que você abrisse comigo aí lá em 2 Pedro, vai mais para frente aí. Não, perdão, volta um pouco. 2 Pedro, capítulo 2. Segunda Pedro, capítulo 2, o versículo 13. Olha o que diz: recebendo injustiça por salário da injustiça que praticam, considerando como prazer a sua luxúria carnal em pleno dia, quais nódias e deformidades eles se regalam nas suas próprias mistificações, enquanto banqueteiam junto conosco. Presta atenção nisso, banqueteiam junto conosco, tendo os olhos cheios de adultério e insaciáveis no pecado, engodando almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos malditos. Aqui nós vemos o apóstolo Pedro alertando as pessoas sobre os falsos mestres, falsos crentes, falsas pessoas de Deus, que elas iam estar no meio de nós, iam estar banqueteando, participando das mesmas coisas que a gente. E ele então estava alertando. Por que ele estava alertando? Porque ele estava mostrando que esses homens, essas pessoas, elas têm os olhos cheios de adultério, elas são insaciáveis no pecado, elas têm uma aparência de santidade, de que são de Deus, mas nunca abandonam o pecado. Elas são insaciáveis, elas pecam hoje, semana que vem, final de semana vai para a igreja, arrepende, semana que vem ela volta, ela é insaciável no pecado. E aqui também diz que elas têm as almas inconstantes, ou seja, elas não firmaram nos ensinamentos da Bíblia. Pessoas que não têm interesse de conhecer mais da Bíblia, de firmar nos estudos da palavra, ela não firmou na presença de Deus. Ela, talvez um dia, ela se firmou, ela foi constante, mas agora ela parou de crescer espiritualmente. Então essas pessoas, esses falsos mestres, eles agora ficam alimentando as suas almas inconstantes, nunca se firmam na presença de Deus, nunca se firmam na presença de Deus. E eu já vi muita gente falar isso para mim, falou: não, pastor, mas eu sinto que eu sou um animal, as pessoas não me conhecem, né? E eu até achei interessante essa semana, eles fizeram um estudo, mostrando que as pessoas não nos decepcionam, é a gente que não conhecia a pessoa direito, né? Então ninguém muda, as pessoas não mudam, é a gente que não conhece elas direito, né? Então tem muita gente que a gente pensa que conhece, mas a gente não conhece a pessoa. E eu já vi muitas pessoas falarem isso para mim: nossa, mas parece que eu sou infiel por natureza, sabe? Eu não consigo ser fiel, e eu faço tanta besteira, né? E eu estou nos caminhos de Deus, mas eu não consigo largar, é um negócio mais forte que eu, né? E eu não sei por que eu estou trazendo essa palavra aqui, irmãos, porque eu nem ia falar sobre isso, mas eu acredito que tem pessoas assim inconstantes na alma, né? Nunca firmaram na presença de Deus, já vem
atropelando a vida, vem empurrando a vida há muitos anos e precisa de uma vez por todas parar com isso. Precisa abandonar o pecado, precisa tirar essa sede de fazer o que é mal perante os olhos de Deus, né? Então a pessoa acha que aquilo ali já se tornou tão realidade na vida dela, que ela já nem ora mais, nem arrepende mais, porque ela acha que seria ser hipócrita fazer isso, porque ela sabe que ela vai voltar a fazer a mesma coisa. Então elas não conseguem abandonar. E uma delas até me falou, eu acho que eu sou um demônio, cara, porque não é possível, cara, eu vejo uma menina, cara, eu fico doido e eu não consigo abrir mão daquilo ali. Então, se você já pensa, ou já pensou alguma vez assim, eu quero te dizer, o problema não é demônio, irmãos. O problema é a nossa carne. O problema é o nosso coração. É o nosso coração que precisa ser consertado. Olha o versículo, aí no 14 mesmo, a parte B, continuando aí. Tendo o coração exercitado na avareza. Sabe por que a pessoa é assim hoje? A pessoa está dentro da igreja, às vezes tem ministério, né? Às vezes tem um chamado de Deus, abençoado, fortíssimo, mas a pessoa, o coração dela, ele está exercitado na avareza. Sabe o que significa exercitado? Significa que essa pessoa cobiçou o pecado. Ela não só olhou com os olhos, mas ela olhou de novo e foi olhando, e de repente ela começou a cobiçar, começou a se imaginar com aquele pecado, e de repente essa pessoa foi lá e ela praticou. E ela consumiu o ato. E a Bíblia diz que o pecado ele vem por causa da nossa cobiça. Mas se você alimentar ele vai gerar a morte espiritual. Ele vai gerar essa morte e depois, se Deus não trouxer vida de novo, não tem o que fazer. Essa pessoa precisa ser ressuscitada, Deus ressuscitar esse coração. Então, esses homens do que Pedro estava falando, eles tiveram o coração exercitado. Eles começaram a praticar vez após vez e não conseguiu sair daquilo mais. Então, se você quiser firmar com Deus, você precisa ter um cuidado dobrado. Você precisa buscar a Deus. Tem muita gente que pensa assim, crente nunca fica endemoniado. É verdade, eu acredito nisso, né? A Bíblia fala, Jesus falou que se ele entrou na casa, Satanás tem que sair, né? Mas se Satanás vê que a casa está vazia, ele vai voltar e vai chamar mais 7 demônios, né? Então, mas se Jesus está naquela casa, o diabo não entra. Mas se Jesus já não opera mais nessa vida, essa pessoa ela se torna opressa pelo inimigo. Talvez está aqui orando, está na hora do louvor, a mente dela está tão pervertida, a pessoa não consegue firmar na presença de Deus. Por quê? Porque o inimigo já encontrou uma brecha, e essa brecha precisa ser fechada essa noite, em nome de Jesus. E a pessoa não entende por que ela tem tanta tendência a pecar. É porque agora, na verdade, ela já está morrendo espiritualmente. O Espírito Santo já não atinge mais, já não penetra mais no coração dessa pessoa. Então ele continua alertando, olha o versículo 18. Porquanto, proferindo palavras jactanciosas de vaidade, engodam com paixões carnais, por suas libertinagens, aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro, prometendo-lhes liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido, fica escravo do vencedor. Olha isso que ele está falando, ele está querendo dizer o seguinte, tem pessoas no nosso meio, elas foram vencidas, elas não conseguem mais vencer o pecado, porque o pecado já venceu elas, ele já escravizou elas, e agora a vida delas não vai para frente, mas aqui diz que essas pessoas, além delas se prejudicarem, acabam prejudicando os outros, né? Além delas não conseguirem sair disso, elas prometem aquilo que elas não conseguem cumprir, e elas, para piorar, elas ainda levam os outros para fora dos caminhos de Deus, né? Então tem muitas pessoas que você precisa ficar atento, porque elas vão te aproveitar no momento que você estiver frágil, né? Tanto o homem quanto a mulher, você tem que tomar muito cuidado. Quando você estiver mais assim, fragilizado, essa pessoa ela vai parecer tão espiritual no teu caminho, o diabo vai colocar, não é Deus. E essa pessoa vai te oferecer ajuda, e ela vai falar, não, Deus tocou no meu coração, eu vou orar por você, deixa eu ir lá na tua casa. Aí de repente você está sozinho lá naquela casa. Quantos relacionamentos começaram assim? Porque não vigiaram. E aqui ele está alertando, né, de que muitos iriam se engodar com paixões carnais por suas libertinagens.
Libertinagem é você abusar da liberdade que Deus deu. E Paulo falou, não usem da liberdade para dar ocasião para a carne. Então eles iam proferir palavras jactanciosas de vaidade. Eles iam falar palavras bonitas, palavras espirituais, né? Que iam iludir, iam enganar, né? Assim como enganou a Eva ali. Então quantas moças, né? Quantas mulheres aí, elas se frustram, se decepcionam, né? Nunca conseguem dar certo com ninguém, porque não vigia nessa área. E de repente chega e fala, nossa, mas eu achava que ele era uma pessoa tão de Deus, né? Lembra do que eu falei? As pessoas não mudam. É você que não conhecia a pessoa direito. Então, se você quer ter um relacionamento abençoado, você precisa primeiro orar. E depois você precisa conhecer bem a pessoa. Não vai se envolvendo. Busca saber, faz o teste, né? Faz essa pessoa passar um bom tempo te conhecendo. E aí você vai saber realmente o que a pessoa está querendo. E talvez vai chegar um dia que essa pessoa vai falar assim, não, vamos para a cama. Vamos fazer, vamos ter relação. E você vai ficar meio assim, mas você está gostando da pessoa. Mas ali você vai saber. E se você não responder da forma que a pessoa quer, se você não atender aos desejos dessa pessoa, é Deus te livrando. Deus vai poder te mostrar. Você vai ver que aquilo era uma furada. Aquilo ali não ia te levar para Deus, ia te distanciar de Deus. Então experimente negar o que essa pessoa está pedindo. Então para todos aqui que ainda não estão namorando, né, tome muito cuidado, porque tem muitas pessoas aí, muitos homens se passando por homem de Deus, e eles vêm com palavras espirituais, mas no fundo ele está querendo tirar proveito. Da mesma forma tem muitos meninos de Deus, meninas que falam que são de Deus, mas a vontade delas é só pecar. Então, irmãos, vamos vigiar, né? Porque o mundo está lá fora e nós devemos fazer isso. Nós devemos olhar os caminhos que estão à nossa frente. E Deus, Ele quer nos dar um caminho abençoado, que a gente faça a escolha certa. Deus não quer que a gente fique tentando consertar um erro lá no futuro, de jeito nenhum. Deus quer que você aprenda com os erros daqueles que erraram. Então, busque em primeiro lugar a oração. Busca em primeiro lugar saber qual que é a vontade de Deus para a tua vida e você não vai tropeçar. Essa é a promessa de Deus. Amém? Então, só para a gente encerrar, olha comigo aí lá em Mateus. Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. O versículo 28 ao versículo 30. Eu, porém, vos digo, qualquer um que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o, lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros, e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti, pois te convém que se perca um dos membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Eu acho que essa passagem aqui, se dependesse de nós, nunca teria na Bíblia, né? Ou passagem, né? Mas nós não podemos fugir dessa verdade, irmãos. Jesus falou, se os teus olhos forem impuros, você precisa arrancar os teus olhos, né? Não literalmente, né? Mas você precisa cortar isso urgentemente, porque senão, o que Jesus falou? Você vai para o inferno, você vai com o teu olho para o inferno, mas se você cortar, você vai, nem ser faltando uma parte do teu corpo, você vai para o céu. Então, há muitas doutrinas aí, irmãos, nos dias de hoje, né, que dão legalidade para o pecado. Elas vêm do diabo, essas doutrinas. O diabo, ele sabe como enganar, ele é astuto. Né? Ele traz uma mensagem assim que são as tuas fraquezas. É lógico que todo mundo tem suas fraquezas, mas a palavra de Jesus é bem dura. E ele falou, se teu olho direito te faz tropeçar, arranca ele. Se a tua mão direita te faz tropeçar, arranca ela. Porque você precisa entrar no céu santificado, né? Ninguém vai entrar no céu sem ser santificado por Jesus, sem antes passar pela santificação do Espírito Santo. Então, antes de você estar no céu, o céu tem que estar dentro de você, irmãos. Hoje o que a gente vê é exatamente o oposto. As pessoas lá,
às vezes pulando carnaval, né? Esse dia eu vi a Carla Pérez, né? Falando que é crente, aí sai lá no Globo.com, a Globo ama isso, né? Aí sai lá, a Carla Pérez rebolou e tal, e dá o testemunho que é crente. Irmãos, não vamos ser iludidos por isso, né? Crente não faz esse tipo de coisa, crente não fica lá pulando carnaval, não fica alimentando a carne. E a palavra diz que aqueles que estão na carne não pode agradar a Deus. Não que Deus não ama a pessoa, Deus ama a pessoa, mas a natureza carnal, Deus não ama essa natureza. Essa natureza, ela está corrompida, está perdida. A natureza vai para o inferno, vai acabar tudo. A natureza carnal nossa não pode entrar no céu. Então, irmãos, nós precisamos consertar o nosso coração. E talvez você pense assim, mas eu tenho motivos para fazer isso. Talvez o meu casamento não está bem, né? Eu não sou amado pelo meu marido, eu não tenho aquilo dentro de casa, então eu acabo errando lá fora. Irmãos, nós precisamos consertar. Não vai ser pecando que você vai consertar a situação. Tem gente que acha mais fácil jogar fora, né? Vou começar de novo. E dá tudo errado, irmãos. Tem gente dentro da igreja, já está no 3º casamento, 4º casamento, não vai parar. Porque a pessoa precisa consertar o que está dentro dela. Ela precisa ter transparência no relacionamento. Né, se alguma coisa está te prejudicando, né, agora para os casais, nós precisamos abrir o jogo, irmãos, porque o diabo não brinca, o diabo ele vai usar e o segredo num casamento é a pior coisa que tem, né, porque fica escondido, e o diabo ama isso, ficar na escuridão, nas trevas. Mas quando nós temos uma conversa séria, você que está namorando, né, vocês estão lá pecando, ninguém está sabendo, vocês estão lutando, eu sei que vocês estão lutando, e Deus sempre vai ouvir nas orações quando a gente estiver lutando. Mas a vontade de Deus é que a gente vença isso logo, que a gente pare com essas bagunças, pare com essas brincadeiras, né? E só assim o Espírito Santo ele vai estar se movendo dentro de nós, né? Quando você estiver na presença de Deus, irmão, você vai ver que aqueles que pensam que o pecado é a melhor coisa do mundo, é porque não sabe o que é andar em santidade. Não sabe o que é estar na presença de Deus, porque nada substitui, irmãos. E às vezes é esse pouquinho, né? É essa pedrinha. Às vezes é uma parte só, é um olho, é uma mão que está nos impedindo de receber a bênção, de ser abençoado por Deus. Né? Então eu sempre costumo falar o seguinte: se a grama do vizinho tá sempre mais verde, né? Busca regar a sua própria grama. Busca consertar o teu relacionamento. Né? Mas não fique só se comparando lá fora, olhando, né? Nossa, se eu tivesse casado com aquele fulano, gente, eu ia ser feliz de verdade, porque aquele é um homem de Deus, o meu marido, né, não quer saber da igreja, não vem orar, não, tal. São tantas comparações, isso tudo o inimigo vai alimentando teu coração, e você acha melhor desistir do que tentar consertar. Então há uma promessa, você não precisa abrir lá, nós já vamos orar, está lá em Isaías capítulo 42, o versículo 16, Deus disse assim: eu guiarei os cegos por um caminho que eles não conhecem, eu farei andar por veredas desconhecidas, eu tornarei as trevas em luz perante eles, e os caminhos escabrosos, planos, estas coisas lhe farei, e jamais os desampararei. Irmãos, não importa se o pecado te cegou, Deus vai fazer você andar nesse caminho, e é o caminho da santidade. A Bíblia fala que o imundo não passará por ele, mas somente aqueles que andam nesse caminho vão ver a face de Deus, né? Os que têm um coração puro verão a Deus. Eu não estou dizendo aqui que é fácil, eu não estou dizendo aqui que você não vai passar por lutas, mas eu estou querendo dizer aqui que é possível sim, é possível você ser um homem de Deus de uma vez por todas, é possível, não é ilusão. Tá certo que o mundo está cada vez pior, mas não importa, o poder de Deus ele se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Quanto mais o inimigo tentar, mais Deus ele vai agir em nosso favor. Então você que sempre sonhou, nossa, eu queria tanto ser uma pessoa constante, você pode ser. Não aceite as mentiras do diabo, você pode ser, mas para isso você tem que colocar de vez no teu coração: o que é pecado, e eu não posso pôr a mão nisso, eu não posso me envolver no pecado. Então Jesus foi bem firme, você precisa ser firme. Se você for mais ou menos, a Bíblia diz que esse mais ou menos é do diabo. Jesus falou: seja o vosso falar sim, sim, não, não. O que passar disso é procedência maligna. Então o inimigo ele quer deixar a dúvida, ele quer deixar uma doutrina aí que
Não, você pode manter os seus pecados, você pode manter os seus prazeres do mundo e Deus vai te aceitar, e não é assim, né? Então o segredo de uma vida vitoriosa com Deus é você ser radical, né? Não quer dizer que você não vai poder brincar, divertir. Tem muita gente que fica tão focado nisso, né? Não, mas o que o evangelho não pode fazer, né? A pessoa fica tão preocupada. Irmãos, a única coisa que você não pode fazer, sabe qual que é? Você não pode pecar, só isso. Então você pode brincar, você pode fazer o que você quiser da tua vida. Faz, meu filho, faz tudo o que você quiser, só não peca. É só isso que Deus pede, né? Então Deus vai te capacitar, Deus vai fazer você andar por esse caminho. Mesmo que você seja uma pessoa inconstante, Deus, Ele é fiel para te colocar de pé, para te fazer caminhar. E Ele diz: eu jamais te abandonarei. Se você tomar essa decisão, irmão, de tomar uma postura, você vai vir aqui na frente, você vai falar: não, de uma vez por todas, eu quero ser um homem de Deus, uma mulher de Deus. Eu não quero mais ficar iludido. Se você fizer essa oração, Deus promete: eu nunca vou te abandonar. Amém, irmãos? Glória a Deus. Quando o teu coração muda, irmão, tudo muda na sua vida. Pode ter certeza disso. Se Deus mudou teu coração agora, e eu creio que Ele mudou, tudo muda na tua vida. Os frutos agora, eles começam a aparecer de forma natural. Talvez você não perceba, assim como Eva e Adão não perceberam naquela hora que eles tinham morrido espiritualmente. Assim também Deus, quando Ele traz vida no teu coração, talvez você não percebe, mas já aconteceu no reino espiritual. Deus já derramou vida sobre você. A partir de hoje a tua infidelidade está curada. A partir de hoje Deus mudou a tua identidade. E tudo que você tem que fazer é não acreditar mais nas mentiras do diabo. Porque há uma guerra nesse mundo espiritual por causa do teu coração. De um lado o diabo quer plantar sementes. Quantas sementes, irmãos? Eu cheguei aqui no Manaim, essas sementes malignas estavam plantadas no meu coração, eu não conseguia nem orar. Eu chegava aqui acabado, eu pensava, eu vim só para receber, porque eu não tenho condição nem de cantar aqui na frente. Sementes que foram quebradas, uma a uma, sabe? Muitos anos da minha vida eu tentei viver para ser uma pessoa que agradasse os meus pais, e eu nunca consegui. E muitas vezes o inimigo lançou setas no meu coração: você não vai dar em nada, você nunca vai ser um líder, você nunca vai ser um pastor, você nunca vai ser um homem de Deus de verdade, você é um fraco, você é tímido, quem pode virar de você? E essas sementes, irmãos, vai se tornando um gigante dentro de nós. A gente não sabe por que a gente não tem força para buscar a Deus. E eu me lembro um dia que na hora do apelo, eu comecei a me lembrar de quando eu era criança. Eu tinha um sonho de que havia uma pedra muito grande e essa pedra tentava me esmagar, desde novinho. Então às vezes vem coisas lançadas na nossa vida, a gente nem sabe por quê, né? Eu vim de uma família que eles levavam eu em benzedor, eu sempre fui do centro espírita. Isso tudo o inimigo vai lançando a semente dele, mas eu não entendi. Aquilo ali me bloqueou por muitos anos da minha vida. Eu não conseguia falar direito, eu tinha vergonha, um monte de problema dentro de mim. Então eu orei e falei: Deus, por que eu nunca consigo firmar? Eu estou sempre inconstante com o Senhor. E aí foi me vindo esse sonho. Eu tinha esse sonho toda noite, eu não sabia por quê. E aí Deus me revelou: pô, existe um gigante. O diabo, ele tenta te oprimir, falar que você não vai dar em nada. E aí eu comecei a me sentir muito pequeno aqui na oração. Falei: Deus, mas eu não tenho força para derrotar esse gigante. Quem sou eu para vencer isso? Esse negócio é muito mais forte que eu. E isso aí me prende na minha vida espiritual. E Deus foi derramando o Espírito dele ali, e eu começando a orar em línguas, De repente o Espírito Santo falou comigo: olha para frente. Quando eu olhei para frente, eu vi aquela bola sendo despedaçada. Aquele gigante foi destronado por dentro, e foi derrubado aquela opressão que eu tinha minha vida inteira, e foi quebrado por dentro. Irmãos, eu levantei dali, eu estava sentindo uma paz.
Mas nem eu acreditei. Eu pensei, eu acho que não vai mudar nada. O que vai acontecer? Irmãos, a partir dali houve uma transformação dentro de mim. Eu saí dali, nos outros dias eu percebi, peraí, eu estou diferente, cara. E parece que agora eu estou mais firme com Deus, eu não estou mais opresso. Então, se existe alguma coisa assim na sua vida, você vai continuar orando. Você vai pedir para alguém orar por você. Deus vai te revelar. Às vezes alguma coisa que te atrapalha. E Deus vai te dar a liberdade completa nesse acampamento. Não saia daqui sem estar totalmente na presença de Deus. E creia pela fé. Deus já te libertou em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.